Shalom, shalom. Estamos na porta da segurança, certo? E eu procurei uma palavra que veio ao meu coração, está em Mateus 16, 13, 19. Podemos? Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou: e vocês? Quem dizem que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu lhe darei as chaves do reino dos céus. E o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus. E o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Amém? Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra e a faça frutificar no nosso coração, sedentos por ele. Amém? Podem sentar. Aqui está descrita uma revelação. E a nossa segurança depende desta revelação. Então, a vida da igreja, obra e poder dependem da revelação de Cristo em nós. Amém? Amém? Amém. Depende, a vida da igreja depende da revelação de Cristo em cada um de nós. Nesse mesmo capítulo antes, Jesus fala para os discípulos para eles se guardarem do fermento dos fariseus. E eles pensaram que ele estava falando de não ter trazido pão, mas já tinha havido um milagre do pão, né? Dos pães. E eles não tinham nem percebido, né? Foi um milagre, que os nossos olhos físicos não percebem os milagres de Deus. Nós conseguimos perceber com os nossos sentidos espirituais. Deus faz milagres todos os dias na nossa vida. Porque Ele nos mantém, Ele nos sustenta, Ele nos guarda. O Senhor é quem me guarda. O Senhor é a minha sombra, a minha direita. É o Senhor quem nos guarda. E Jesus estava falando para que eles se guardassem da doutrina dos fariseus. E ele, em outro lugar, diz que eles falam correto. A doutrina que eles estão falando a palavra, é correto. Mas eles falam, mas não fazem. E o que Jesus estava dizendo para eles, está lá no versículo 11 desse mesmo capítulo, para guardar do fermento dos fariseus, é por causa da hipocrisia, por causa da incredulidade e por causa do orgulho. Estava ali o tempo, a plenitude dos tempos, a promessa diante deles, e eles não reconheceram por causa da dureza do coração. Segundo aos Coríntios 3:6 diz que a letra mata e o espírito vivifica. Palavra mais espírito que gera vida. Palavra de Deus mais espírito de Deus vai gerar a vida de Deus em nós. E então Jesus, naquele momento, fala: que dizem aí, por aí que eu sou? Aí, uns dizem que é Elias, outros Jeremias, outro um dos profetas. Mas Jesus olha para eles, porque um dos profetas vai trazer uma mensagem, certo? Qualquer profeta que nós vamos ver
na história bíblica, o profeta é levantado para trazer uma mensagem, uma profecia, certo? Para trazer a palavra de Deus. É um mensageiro da palavra de Deus. E Jesus então olha para ele e diz: e vocês? O que vocês dizem que eu sou? E então Pedro se levanta, olha para ele e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tem um significado profundo essa declaração. Tu és o Messias, tu és a promessa viva, tu és a salvação de Deus. Ele estava dizendo: tu és o cumprimento da promessa, tu és a vida de Deus em nós, tu és o poder de Deus manifesto, o julgamento e morte do pecado e todas as suas consequências, a vitória da vida sobre a morte, no poder da ressurreição. Tu és novos céus e nova terra, onde habitam justiça perfeita. Aleluia! Naquela declaração, Pedro estava falando isto, que Jesus era o cumprimento dessa promessa de Deus. Ele era a própria salvação. Essa foi a declaração de Pedro. E esta deve ser a declaração de cada um de nós, de todos nós. Amém? Amém. No versículo 17, Jesus está dizendo: bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Olha que declaração. Essa declaração, Jesus está dizendo que ela não vem de nós, que essa declaração só pode ser real por revelação. Amém? Pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus. A revelação que Pedro teve não veio por carne ou sangue, ou seja, não veio pelo entendimento, não veio pela nossa própria capacidade, mas é uma revelação que veio do alto, que veio do Pai, que veio do trono da graça. Amém? Amém. Agora preste atenção. A vida da igreja, obra e poder depende desta revelação em cada um de nós. Amém. A Bíblia diz: Cristo em nós, a esperança da glória. E no versículo 18, Jesus então fala: também eu lhe digo, e você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? 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 Olha o que Jesus está falando sobre essa pedra. Eu edificarei a minha igreja. Não era sobre o homem, não era sobre Pedro, como se ensina por aí. Mas ele está falando que a pedra fundamental da edificação da igreja é a revelação pelo Pai, que vem do alto. Amém? A vida da igreja está edificada sobre essa revelação. Cada um de nós precisa ter essa revelação, porque é isso que vai nos levar ao novo nascimento. É isso que vai nos fazer ser transportado do reino de trevas para a luz. É por esta revelação que nós nos tornaremos discípulos de Cristo, filhos de Deus. É o pilar da autoridade da igreja na terra e é a nossa total segurança. Amém? Amém? É esta revelação em nosso coração. Preste atenção. A pedra fundamental da edificação da igreja é a revelação de Jesus Cristo que vem do alto. Porque ele não é um profeta simplesmente que trouxe uma mensagem. Ele é a própria mensagem.
Amém? Ele não está anunciando uma vida. Ele é a própria vida. Ele não está nos dando um poder. Ele é o poder que está em nós. Amém? E isso faz toda a diferença. Amém? Toda a diferença. Essa autoridade da igreja, ela vem sobre a igreja, é para esta igreja que está edificada sobre esse fundamento, que Jesus diz, no versículo 19, eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. É para essa igreja que está edificada sobre esse fundamento que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É por essa marcha, pela marcha desta igreja, que é a segurança que nós vamos vencer principados, potestades, domínios, poderes, seja o que for, todo o poder do maligno, do inimigo. O Senhor disse que nós temos autoridade e podemos ir com segurança para destruir. E ele diz, eu lhe darei as chaves do reino dos céus para você ligar e desligar na terra. O que você permitir, o que você proibir. Olha, acho que a gente não entende muito esse nível de autoridade que nós temos em Cristo Jesus. Porque nós recebemos uma igreja que está sempre com as mãos assim, ó. Eu preciso, eu tenho isso, olha só, olha as minhas circunstâncias, olha o que está acontecendo comigo. Está sempre debaixo das tribulações, das circunstâncias, dos problemas. Jesus disse, no mundo vocês terão aflições. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Amém? Amém? Ele é o próprio vencedor. E ele fala de nós, vocês são mais do que vencedores. Amém. Então, essa igreja de Jesus, que está edificada sobre este pilar, sobre este fundamento da revelação do alto, é a igreja que está com as mãos estendidas para vencer doença, pobreza, porque Jesus levou isso tudo à cruz. Depressão, medos, receios, rejeições, comodismo, preguiça, abandono, seja o que for que aconteceu com você no seu passado. Hoje nós estamos na Páscoa, né? Estamos nessa semana falando sobre redenção e seja o que for que acontecer na sua vida, Jesus levou na cruz do Calvário. Você não é mais aquela pessoa. Você não está debaixo de nenhum estigma, de nenhuma palavra de maldição. Você é abençoado. Porque Jesus foi amaldiçoado para que nós recebêssemos a bênção de ser uma nova criação em Cristo Jesus. Amém? E essa palavra te transforma, me cura, me realiza, me liberta, muda, né, os conceitos errados da minha mente. Por quê? Porque são os princípios de Deus que vão agora governar a minha vida. Amém? E é para essa igreja, desse pilar tremendo da revelação, que as portas do inferno não prevalecerão. Contra a marcha da igreja. Nós não precisamos ficar aqui esperando o inimigo atacar e botar o escudo na frente. Nós vamos para arrebentar as portas do inferno e tirar os cativos de lá. Foi isso que Jesus falou para nós. Amém? Ide. Ponha-se em marcha. Não pare na campina. Não olhe para trás. A derrota de muitos é ficar olhando para o seu passado, para o que aconteceu. E andar, né,
nas ondas dos sentimentos, dos pensamentos. O choro vem, mas dura uma noite. A alegria virá pela manhã. O inimigo vai jogar com isso. É com isso que ele vai tentar te derrotar. Fazer voltar aquela velha criação. Mas olha a revelação poderosa que você tem. Se você tem essa revelação de quem é Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, então nada poderá te derrotar. É nesse lugar que nós somos indestrutíveis. Amém? Que nenhuma, nada, quem levantará a mão para nós? Qual é a condenação? Se é Cristo quem nos justifica. Se estamos nas mãos poderosas do Senhor, quem nos arrebatará da sua mão? É para essa igreja que Jesus diz isso. É para essa igreja, para esse povo de pé, que as promessas de Deus se cumprem. Amém. Amém? Hoje, porque se conhece um cântico, ou porque se sabe de um versículo que aplica nas circunstâncias, as pessoas pensam que são crentes em Cristo, que conhecem a Jesus. Não. Precisa haver algo que te transforme. Precisa haver uma revelação que vem do alto. Não é por força nem por violência. É pelo meu espírito, diz o Senhor. Amém? Pelo meu espírito, diz o Senhor. Então, a autoridade de Jesus para andar e realizar os comandos que vem do coração de Deus. E é nesse lugar de segurança, assentados nos lugares celestiais com Cristo, é desse lugar que nós agora ordenamos a nossa vida e a nossa caminhada no tempo de peregrinação que nós tivermos nesta terra. Nós lemos aqui Isaías falando do novo céus e nova terra, da vitória em Cristo Jesus. Amém? Lucas 10:19 diz: eis que vos dou autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos causará dano. Aleluia! Que maravilha é esse versículo, é internalizar isso. E eu vou falar sobre revestimento de Cristo, e eu vou ler um trecho de um livro que eu ganhei, um livro de uma devocional, e que eu achei muito interessante trazer. Preste atenção. Vida eterna é a vida que Jesus manifestou no nível humano. E esta mesma vida não é uma cópia dela que se manifesta em nosso corpo mortal, quando nascemos de novo. A vida eterna não é uma dádiva que vem de Deus. Vida eterna é o próprio Deus como dádiva. Que lindo, não é? Vou ler de novo para você meditar nisso. A vida eterna não é uma dádiva que vem de Deus. Ele não te deu a vida eterna. Ele se deu para nós. Porque a vida eterna é o próprio Deus como dádiva. Ele veio habitar em nós. Amém? Amém. Ele se deu como dádiva. Está escrito: recebereis poder. O poder não é uma dádiva que vem do Espírito Santo. O poder é o Espírito Santo. Amém? A vida que estava em Jesus se torna nossa por causa da sua cruz. Que coisa profunda. Porque nós pensamos na vida eterna como algo que Deus nos deu. Nós pensamos no poder como algo que nós estamos usando, que Ele nos deu. Não, é Ele que se deu para nós. Ele mesmo que se deu. E nós vamos ver isso quando
Lemos Colossenses 3, de 1 a 3. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra, porque vocês, o que está escrito aí? Morreram, porque vocês morreram, e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele. Amém? Vamos entender. Nós morremos e a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. E a vida que você está vivendo aqui? Não. A vida que você vive na carne é a vida de Cristo. Diga, eu estou vivendo a vida de Cristo. Ou eu preciso viver a vida de Cristo. Quando nós olhamos para a cruz, é ali nós nos identificamos com o que Cristo fez. Ele não fez para se tornar um mártir, ou para apenas olharmos para ele, para vermos exemplos bons que ele nos deu. Não, ele morreu a nossa morte. E nós precisamos olhar para ele e ver a nossa vida ali na cruz, destruída aquela vida do pecado, a vida da derrota, onde estávamos presos, está lá na cruz. Então nós nos identificamos com Jesus na sua morte, no sepultamento, você sepultou essa vida. E agora na ressurreição. Nova vida. Amém? Na ressurreição. Enquanto vivemos essa vida aqui ainda nessa carne, nós não vivemos mais aquela vida. Nós vivemos a vida de Cristo, de Jesus. É Jesus vivendo em nós. Amém? E veja bem, quero falar uma coisa para vocês. Isto não tem nada a ver com a sua deficiência, com os seus medos, com os seus tropeços. Não tem nada a ver com os seus sentimentos, com os seus pensamentos, o que brotam do seu velho homem. Não tem a ver com o teu passado, com o que aconteceu na sua vida. Não tem a ver com a nossa deficiência. Tem a ver com se colocar simplesmente nas mãos de Deus e deixar que a vida de Deus flua através de nós. Amém. Entendeu? Nós esbarramos em nós mesmos. Isso fica complicado porque nós impedimos, porque passamos a olhar para nós. Quando você olha para você, quando você olha para a sua deficiência, para seus medos, para seus tropeços, você barra o fluir da vida de Cristo em você. Mas quando você se vê ali na cruz do Calvário, e entrega isso para o Senhor, então você deixa fluir a vida de Cristo através de você. Flua Espírito de Deus. Por isso que o Espírito veio habitar em nós. Porque esta é a nova vida. É esta vida que nós precisamos viver. Fluir. É só fluir. Deixar-se nas mãos do Espírito Santo. Não olhe para você, olhe para Jesus. E a Bíblia diz, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então mira os teus olhos nele, no justo, no perfeito. Amém? Amém? Ele é o justo, ele é o perfeito.
E então essa justiça e essa perfeição vão fluir de nós, porque nós morremos e a nossa vida está escondida em Cristo. Quando Ele se manifestar, então nós nos manifestaremos com Ele e seremos semelhantes ao que Ele é. Essa obra o Espírito Santo está fazendo. Nós vamos ter um novo corpo. Amém? Um corpo glorificado, é tudo novo, é novos céus, é nova terra. Vai ser tudo novo, mas nós temos que andar nessa novidade de vida, porque somos uma nova criação. Pela fé, nós somos salvos. Mas a vida que a gente vive aqui, nessa carne que não se converte, é a vida de Cristo. Olhando para Ele, autor e consumador da nossa fé. E nesse lugar é que está a nossa segurança. Amém? É nesse lugar. Se você puder estar nesse lugar, permanecer nesse lugar. A Bíblia diz para permanecer, para perseverar. Não é isso? Não é pela nossa força. É pelo nosso descanso, ele fala. Amém? É por estar livre de culpas. Não deixar que o inimigo te coloque pesos. Tá vendo? Você tem que mudar, você não mudou. É assim. Olha lá o que você fez lá no passado. Olha lá. Apenas se coloque nas mãos do Senhor e diz: Senhor, aplana o meu caminho. Amém? Tira o que não é teu. Aquilo que é difícil, impossível para mim, é possível para ti. Move os céus ao meu favor, porque o meu coração eu coloco nas tuas mãos. E ele fala na palavra: filho meu, dá-me o teu coração. Amém? Porque ele vai tocar e ele vai dizer: isso aqui sai, isso aqui fica, isso aqui endireita, faz dessa maneira. Vai tirar as ilegalidades que estão na mão do inimigo, que faz com que ele te acuse. É Cristo que faz isso. Ele vai trazendo essa convicção no seu coração do que você deve ou não deve, ligar ou desligar, permitir ou proibir. Isso a partir de você. Isso aqui está proibido, isso aqui está permitido. É uma convicção que vem do coração. É Ele quem vai fazer. O que nós precisamos fazer é simplesmente nos deixar nas mãos dele e fluir a vida de Cristo. Não esbarre em você mesmo. Amém? Diga para ele: eu não vou esbarrar, Senhor, em mim mesmo. Não vou olhar para as minhas deficiências, para os meus tropeços. Não vou olhar agora, para os meus medos, para os meus receios. Eu vou me colocar nas tuas mãos. Amém? E aí nós chegamos aqui em Efésios, que é também um texto que vocês conhecem bem. Efésios 6, a partir do versículo 10, que fala sobre a armadura de Deus. A armadura de Deus. Quanto ao mais, irmãos, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem firmes contra as ciladas do diabo. E porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra principados e as potestades e contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade, vestindo a couraça da justiça, tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E orem
em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. Para isto vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então veja, o texto está falando para que nós precisamos nos revestir de Cristo, né? Essa é a nossa armadura. Toda essa armadura é Jesus. Nós temos que nos revestir de Jesus. É a vida de Jesus que nós vivemos. E como que vamos viver essa vida? Estar revestidos de Cristo, porque a nossa vida está escondida atrás dessa armadura. Certo? Essa armadura é Cristo. Então, a verdade sobre os ombros, amém? Que vai destruir toda mentira, todo sofisma, todo engano. A justiça, que é uma couraça, ele é o justo. E ele foi justiçado por nós. Ou seja, não há condenação para os eleitos de Deus. É Deus quem nos justifica. Amém? Então o diabo não vem para cá trazer culpa, trazer peso. Por quê? Porque eu estou vestida com a couraça da justiça. Amém? Amor ao Evangelho, as boas obras, faz sentido para você que agora você é o testemunho poderoso de Jesus na terra? Calce os seus pés com a preparação do Evangelho da Paz, porque onde você for, você é um testemunho vivo do poder de Deus. Amém? Você é a manifestação da vida de Cristo na terra. Fé é um escudo que vai apagar todos os dardos inflamados do maligno. Guarde a sua fé. Salvação como capacete para guardar a sua mente, porque tudo começa com uma visão e pensamentos contrários. Coloque o capacete da salvação. Permaneça com ele. Você é salvo. Você é novo. É uma nova pessoa, uma nova criação. Você é filho de Deus. Você é discípulo de Cristo. Amém? E você vai encher a sua mente com a palavra de Deus. Em nome de Jesus. Aplicar a palavra de Deus em todas as situações da sua vida. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, que é contra a palavra de Deus, que é a verdade, que é a justiça. Não há enganos. Amém? E orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, com perseverança. E ele está falando sobre o quê? Sobre uma vida de comunhão, dirigida pelo Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. O seu testemunho pessoal. E esse lugar, querido, aqui nós estamos falando do cordeiro, né? Que é a mesa do cordeiro que foi imolado. Agora, o sacrifício é você, sou eu. Nós seguimos o caminho do Mestre. E é nesse lugar que o nível do amor se manifesta em nós. Jesus deu a vida por toda a humanidade. Agora nós damos a nossa vida. Amém? Somos nós que estamos no altar do sacrifício. E por que fazemos isso? Porque Deus derramou do seu amor no nosso coração. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Esse nível de amor nos leva a buscar misericórdia, empatia, justiça. No mundo perdido, injusto e mau. Nós somos uma resistência nesse mundo. Resistência contra a podridão, por isso Jesus disse, vocês são sal da terra. E resistência contra a escuridão, e Jesus disse, vocês são luz na terra. Quem olha para nós, vê luz. O inimigo vê a luz que há em você. Ele vê longe. Ele sabe quem nós somos. Você pode não saber quem você é, mas ele sabe. Bem sabido.
Por isso nos persegue. Porque a nossa existência, a nossa estadia na terra, declara a derrota de Satanás. Só você existir aqui, Cristo, já declara a derrota de Satanás. Porque onde você chega, ele tem que se retirar. Ele não pode, ele não tem liberdade de agir. Se você entender isso, em todo lugar que você for, você se tornará um libertador. Amém? E essa unção é que muda o nosso coração. É a unção que quebra a dureza do nosso coração, que quebra o jugo. E aí, nós precisamos realmente pedir perdão por toda a religiosidade, por achar que Jesus é um profeta, né? Por vê-lo como alguém que trouxe uma mensagem, que está dando um bom testemunho, ensinando umas boas coisas, porque ele tem um caráter perfeito. E muitos de nós, mesmo confessando outra coisa, vê Jesus dessa maneira. Ele trouxe a vida eterna, me deu. Poder é dele, né? Mas é o poder dele que está em você, ele é o próprio poder. E a própria vida de Cristo que está em nós. Nós temos que pedir perdão pela nossa autopreservação. Queremos nos preservar, por ficar cuidando de nós. Por isso esbarramos e barramos, né? A obra do Espírito. Pedimos perdão por deixarmos o medo dominar o nosso coração, por ter medos de renunciar coisas, pessoas. Pedimos perdão pela preguiça, pelo comodismo, pelo egoísmo. Estamos bem no meio de um mundo que prega o egoísmo e leva as pessoas a viverem sozinhas, cuidando de si mesmas ou daquelas pessoas que estão mais próximas. Não tem sensibilidade, né? Rouba a sensibilidade do povo contra aquele que está sofrendo, contra aquele que está miserável, contra isso. Rouba essa sensibilidade. Vamos cuidar do meu para que não aconteça comigo. É isso aí. Mas Jesus se deu. E assim como ele se deu, nós também precisamos nos entregar. Amém. E aí eu pergunto, você está disposto? Amém? Você está disposto? Assim, pastor, eu não consigo. Eu não sei. Como é que faz isso? Eu não sei. Mas eu sei que a gente tem que se colocar nas mãos do Senhor. Amém. É Ele quem faz. Amém? Se nós pudéssemos fazer, Ele não precisava ter vindo. Se nós pudéssemos chegar a um nível, a esse nível, Ele não precisaria ter vindo. Mas nós não podemos. Por isso nós morremos. É Ele em nós. É Cristo em nós. A esperança da glória. É Ele em você. O que nós precisamos aprender é deixá-lo fluir. Amém? Calar as vozes da nossa mente, da nossa alma. Cala essas vozes. O que é contrário. E deixa o Senhor fluir. Que Jesus flua. Flua em mim. Flua em mim. Flua em mim, Santo Espírito de Deus, flua em nós, flua em nós, flua em nós, Santo Espírito de Deus. Aleluia, glória a Deus, amém? Que o Espírito flua sobre todos que recebem essa palavra. Amém.